a vida, é o que gera, o que dá a vida. E depois você veio com o masculino. E aí é interessante, porque as 2 coisas vão se complementando. Mas trazendo para a vida real, numa análise, é bem diferente, né, Clarice? Tá bem distante dessa realidade. Se o feminino traz a vida, o masculino parece tomar mais poder dessa realidade, e não seria diferente na inteligência artificial. Hum. Não, sem dúvida. Uma coisa que no Internet Lab a gente reforça muito, é como novas tecnologias não rompem novos sistemas e novas relações de poder. Elas estão aí, elas estão simbolizando a nossa cultura o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa tecnologia, que isso vai desde a inteligência artificial, as formas que a gente vai usar nas redes sociais, estão todas imbricadas nessa forma como a gente constrói a cultura. Se a gente está pensando se a gente constrói uma cultura em que a mulher muitas vezes é subjugada, está em lugares subalternizados, o que acontece é que muitas vezes isso se reproduz quando a gente está no ambiente online, quando a gente está nas novas tecnologias. É claro que novas tecnologias assumem significados diferentes, mas essas questões estão sendo operacionalizadas ali também. Quando a gente para pensar, e aí a gente vai falar um pouco sobre vida, né? E aí essa análise antropológica sobre essas vidas também que constroem exatamente essa inteligência. Porque veja, embora a inteligência artificial seja inteligente, ainda não se tem uma consciência nessa inteligência, né? E aí a gente está falando a gente não está conseguindo colocar a vida nesse instante, porque embora a vida seja inteligência, o ser humano enquanto pessoa, ele é consciente. Daria para traçar um perfil sobre isso? Eu acho que vale dar um passinho atrás para a gente entender o que que é exatamente essa inteligência artificial, como ela se constrói e como ela se relaciona também com essas pessoas que não são só estão usando, mas estão produzindo essas tecnologias. A inteligência artificial é um algoritmo, basicamente são códigos que vão prever possíveis respostas e a partir de um grande conjunto de dados, entender certos aspectos e responder a comandos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num algoritmo de produção de texto, que a gente tem o chat GPT, alguma coisa nesse sentido. O que ele a partir de uma grande base de dados, uma base de dados muito, muito, muito grande, formada por diferentes tipos de textos, se ensina esse algoritmo como fazer certas construções textuais, como construir certas ideias, e a partir de certos códigos que você oferece, então quando você pergunta alguma coisa para um chat, para alguma inteligência artificial, ele entende mais ou menos a partir dos dados que foram introduzidos nele, que tipo de resposta você espera e a partir dali vai ensinando. A grande diferença dessa nova inteligência artificial é que ela consegue aprender com os dados que ela mesma vai produzindo. Então esse é o grande momento que a gente está, porque até então a gente introduzia sempre novos dados. Agora, nesse momento, as tecnologias conseguem aprender a partir dos dados que elas mesmas vão produzindo. E quando a gente pensa nisso, né, nessa ideia de vida do que informa, essas tecnologias são produzidas e produzem a partir de informações que a gente concebeu a elas em primeiro lugar. Então, são as informações que pessoas, seres humanos, textos que elas escreveram, dados que elas reconheceram. Então, se a gente pensa em tecnologia de reconhecimento facial, são rostos que ela pega numa câmera que vão produzindo essas grandes bases de dados. E a grande questão para entender essa consciência ou a forma como essa tecnologia vai produzir é qual que é a